Seja bem-vindo a Carlos Give, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história. Como pode ver na descrição deste vídeo, vamos resolver juntos o exame de admissão da Academia Militar Marechal Samora Machel. Dizer que é um exame de recrutamento à admissão a essa academia, o exame de 2014. É interessante que este exame foi a sugestão de Sheila Nyantoli. Sheila Nyantoli, ela que enviou-me uma mensagem: boa tarde, Carlos Give, peço que me ajude a resolver esse exame de Academia Militar. Portanto, hoje vamos resolver este exame a pedido da Sheila. Devo dizer que a forma de resolução do nosso exame aqui há de ser de forma comentada. Hoje, particularmente, vamos resolver simplesmente as questões que têm a ver com a historiografia. No próximo exame, vamos naturalmente resolver o grupo de História de Moçambique. Gente, é assim, eu quero vos pedir, deixem o vosso like, deixem a vossa subscrição, comentem, para que eu possa perceber que existem pessoas que querem esses exames. Eu, em algum momento, vejo visualizações sem um like, sem uma subscrição, sem um comentário. Portanto, dê-me essa força, não é? Dê-me essa força para que eu possa gravar mais vídeos. E dizer, se puder também apoiar o canal monetariamente, pode fazer com os contactos que aí tenho colocado. Bem, vamos às questões só para não levarmos muito tempo. Portanto, sem levar mais tempo, vamos à primeira questão. A primeira questão que aqui nos aparece é relativamente à historiografia. Temos aqui a primeira questão. A Escola Francesa dos Annales, fundada em 1929 por Lucien Febvre e Marc Bloch, ficou ligada a... Portanto, temos que dizer aqui das opções A, A, T, D. É interessante que a gente perceba que estamos a falar da Escola dos Annales. Já temos aqui a indicação de que essa escola teria sido criada em 1929. Vamos gravar isso. A outra questão que é muito importante são as pessoas que vão formar esta escola. Estamos a falar de Lucien Febvre e estamos a falar de Marc Bloch. É o segundo dado. O terceiro dado que é muito importante aqui é que, pelo fato de terem sido esses os criadores dessa escola, a Escola dos Annales, que em parte, primeiramente, era uma revista e que, pela natureza da dinâmica das informações que eram publicadas nesta revista e pelo impacto que essas informações tiveram não só nos leitores, como também na própria ciência histórica, que passava por uma grande crise, foi considerada esta revista uma verdadeira história. Tanto é que aqui nós temos a Escola dos Annales. A outra coisa que é muito importante é a gente perceber que Lucien Febvre e Marc Bloch, eles vão pertencer à primeira geração da Escola dos Annales. Naturalmente que quando eles morrem, não é, serão substituídos por outros. Temos, por exemplo, na segunda fase da Escola dos Annales, ou na segunda geração, o Fernando Braudel. Depois vamos ter na terceira geração o Jack Le Goff, vamos ter Pierre Nora e vamos ter, entre outros, que vão ocupar sucessivamente essa Escola dos Annales durante este período e grandes transformações vão trazer. A questão que a gente se coloca é: por que a Escola dos Annales? Eu tenho colocado vídeos que falam sobre isto, mas o que devo reiterar aqui, sem levar muito tempo, é que a história passava por uma grande crise, grandes críticas, e a corrente que mais criticava a história era a corrente positivista de Auguste Comte. A corrente positivista criticava a história, não é? Acusando a história de estar a usar o mesmo método de estudo, o mesmo método
com as outras ciências sociais, o caso de sociologia, o caso de antropologia, e que essa história não devia, ou a história não devia ser tida como ciência e, portanto, devia ser removida dos currículos, e que o interesse histórico seja achado na sociologia, na antropologia e em outras ciências sociais, porque, segundo eles, não fazia muito sentido que se fosse estudar o presente, o tempo de hoje, quando a sociologia pode se interessar por isso, a antropologia pode se interessar por isso. A escola dos análises, na verdade, aparece e começa a desmentir essas percepções dos positivistas, dizendo que a história não simplesmente se interessa com assuntos de hoje, não simplesmente se interessa com a elite, não simplesmente devia se interessar com regiões de dimensão muito curta, mas que a história devia ser primeiro total. Total significa abrangência, tratar de indivíduos de classes altas, mas também devia tratar de baixa classe, devia tratar dos reis, mas também sem ignorar os operários, sem ignorar os camponeses, sem ignorar as classes de baixo. Os análises vão dizer não, a história deve alargar o campo cronológico, que significa não estudar simplesmente assuntos de hoje, mas é preciso que se recue a tempos remotos e se trazer dos tempos remotos alguns dados que outras ciências sociais não conseguiriam trazer, interpretações que outras ciências não conseguiriam fazer. Vão dizer não, a história não simplesmente se interessa pelos homens, mas vai se interessar também pelas dinâmicas das mulheres, as participações das mulheres na construção histórica, a participação dos velhos, de crianças no cenário histórico. Não só vão trazer novos elementos, visões de que a história não é construída simplesmente com fontes escritas, mas que é preciso também que se recorra também a fontes orais, a fontes materiais, arqueológicas, e que a partir das fontes orais podia-se ter lendas, podia-se ter contos, e que a partir dessa forma pode-se construir a história. Quando chegamos, por exemplo, na fase ou na geração de Fernando Braudel, ele vai trazer uma concepção muito nova e muito dinâmica, quando ele traz a história estrutural, colocando os tempos, o tempo de curta duração, o tempo de média duração e o tempo estrutural de longa duração. Portanto, segundo Braudel, o tempo de curta duração era o tempo mais jornalístico, o tempo presente, o tempo de hoje, que a história não cuida muito desses fatos, dos acontecimentos de hoje, tá, é? E havia naturalmente também o período de curta duração, que é a história em ciclos, não é? De pequenas repetições, e também existia a história de longa duração, que é o período já mais longo, que vai analisar as grandes repetições, as grandes permanências, assuntos que teriam durado muito tempo ou que teriam acontecido, mas que o seu impacto teria se prolongado por um grande período. Portanto, vão trazer essas dinâmicas. Indo já à resposta aqui, a questão aqui está a colocar, diz: esta corrente, essa historiografia esteve ligada. Primeiro temos a história econômica dos países do terceiro mundo, não é verdade? A história total da humanidade, que permitiu alargar o quadro de investigações históricas, desembocando na nossa época, naquilo que se convencionou chamar a história nova. Esta é a opção correta, Naturalmente que a Escola dos Anais vai trazer o conceito história nova, não é? Que é esta história nova que vai salvar a história. Está-me a levar muito tempo, né, gente? Vamos lá. D2. O providencialismo foi uma corrente que defendia. Quando falamos do providencialismo, só para correr um pouco, estamos a falar de providências. E quando falamos de providências, estamos a dizer que existe alguém que pode prover. Esta corrente está muito ligada a Deus. Portanto, existia a concepção de que Deus é que deve prover. Esta corrente foi muito defendida por Eusébio de Cesareia, que segundo a ele, Deus é que providencia a vida, a alimentação, o
mantimento aqui no mundo e que simplesmente o homem devia se submeter aos desígnios de Deus e que Deus iria providenciar o resto. Agora, o providencialismo foi uma corrente que defendia o quê? A história determinada pelos desígnios divinos. Acho que sim, vamos ver bem o fim da humanidade por causa, não é verdade? A provisão dos destinos do homem pela natureza também não pode ser verdade. O estudo dos homens na relação com Deus não é verdade. A opção mais correta aqui é naturalmente a opção A. 3. África não é um continente histórico, ela não mostra nem mudanças nem desenvolvimento. Esta afirmação revela o pensamento de alguns historiadores do século XIX e esteve ligada à historiografia. É interessante perceber isto, não é? Naturalmente temos aí algumas correntes. Quando falamos de século XIX, segundo os africanistas, é o fim, por exemplo, do período pré-colonial de África, mas para os eurocêntricos, o período pré-colonial termina no século XV. A partir do século XV, nós vemos a presença dos europeus aqui em África. A partir desse momento, os próprios europeus começam a escrever algumas anotações, algo que tinha a ver com a África. E segundo eles, aquilo era fazer a história de África e que seriam eles os primeiros a escrever esta história. Ainda que se admitisse que os árabes também tivessem escrito alguma coisa de África, mas eles assumiam que a África não tinha nenhuma possibilidade de escrever algo, não é, sobre ela mesma, excluindo, não é, o Egito, que era tido como um território que ainda que esteja geograficamente em África não pertencia, não é, à África. Portanto, os eurocêntricos esqueciam que a dinâmica historiográfica não era simplesmente construída a partir da escrita, que era possível fazer a história a partir do material, a partir do oral que existia em África, contos, lendas, mitos que traziam muita carga historiográfica, que contava como os africanos viviam dentro de seus estados, no seu familiar, dentro de suas tribos, de suas clãs, e que era preciso que fosse-se até lá investigar as lendas, investigar os contos, que dentro do coração dos africanos existia lá informações que eram transmitidas de gerações em gerações. Bem, aqui nós temos: África não é um continente histórico. Esta afirmação revela o pensamento de alguns historiadores do século XIX e esteve ligado ao que? Naturalmente que esteve ligada essa questão a eurocentristas, a historiografia, a corrente eurocentrista, Europa centrista, centro, colocavam a Europa no centro. Naturalmente depois vamos ter também os afrocentristas. Os afrocentristas aparecem negando, lutando, contrariando os eurocentristas, defendendo que não, nós tínhamos nossas dinâmicas. Vocês aí que na verdade estão a falar mal, não é? Nós já tínhamos histórias, ainda que orais, ainda que materiais, tínhamos estados que desenvolviam sem a vossa presença. Portanto, há uma grande batalha que vai acontecer entre essas duas correntes, que essa batalha depois já de ser resolvida por uma outra corrente, que é a corrente progressista, que aqui não tem, que é uma corrente que diz: não, gente, vocês não precisam discutir, a história não é feita simplesmente com escrito, é preciso que se valorize o oral, é preciso que se valorize a material, mas também é preciso que se valorize as dinâmicas de contactos com outros povos que a África não é teria tido. Quando falamos de africanistas, estamos a falar justamente de indivíduos que lidam com a história, que trabalham muito a história de África, não necessariamente ser eurocentristas. Idealistas é uma corrente filosófica também muito interessante, que segundo esta corrente, os conhecimentos do material, do objeto, são construídos primeiro pela mente, antes de vermos, ainda que a gente veja o objeto, a mente é que vai trabalhar o objeto, a mente é que vai dizer o que é o objeto. Essa corrente idealistas vai se dividir em duas correntes. Tem uma corrente idealista subjetiva e tem uma corrente idealista objetiva. Objetiva, em algum momento, é aquela corrente que vai traduzir os objetos em função aos valores
preconcebidos, quer dizer, dentro de uma sociedade somos ensinados como devemos ser, como devemos nos comportar, algumas normas, somos ensinados a olhar para certas coisas. Naturalmente que no dia que formos ver essas coisas, a primeira coisa que vai aparecer serão aqueles valores que fomos ensinados. Portanto, isto é idealismo objetivo, mas existe subjetivo. Subjetivo já tem a ver com como é que a nossa mente vai ler a coisa em função aos nossos sentimentos, em função a manifestação espiritual nossa naquele exato momento, não é? Podemos ver de diferentes formas um objeto em diferentes tempos, em função aos nossos sentimentos, em função ao nosso interior. Bem, a opção correta aqui, como disse, é a opção B, eurocentrismo. Vamos para 4, estamos a correr um pouco, o tempo está aí a fugir-me. 4. No século XV, a historiografia desenvolveu sobre o impulso dos grandes senhores que encomendavam as crônicas sobre os seus domínios. A este tipo de historiografia chamou-se, quando falamos de grande senhor, naturalmente estamos a falar de reis, aqueles indivíduos que ficavam lá nos palácios, que chamavam os historiadores, para que os historiadores escrevessem aquilo que lhes agradava. Nessa altura fazia-se crônicas, fazia-se anais, mas tudo o que se escrevia era mesmo para exaltar a majestade dos senhores. Tanto é que essa historiografia deverá ser conhecida como a historiografia palaciana. Vamos para a questão 5. As fontes orais são usadas. Quando falamos de fontes orais, gente, estamos a falar daquelas fontes que são mais privilegiadas para se olhar a historiografia africana ou a história de África, principalmente no período pré-colonial. Estamos a falar antes mesmo da chegada dos árabes, antes mesmo da chegada dos europeus. Naturalmente que quando falo eu do período pré-colonial, estou olhando para a Europa, não olhando para os árabes. O período pré-colonial, repito, termina ou no século XV, segundo os eurocentristas, ou no século XIX, segundo os afrocentristas ou africanistas. Mas o que importa é que é a fonte mais abundante para se saber sobre África no período recôndito. É através de lendas, é através de mitos, é através de contos, é através de Nkaringana ou Ankaringana que se pode saber muito sobre África. Naturalmente que essas fontes são boas, elas vão auxiliar a escrita. Para se fazer a escrita, em parte, é preciso que se passe também por essa fonte, a fonte oral, através de pesquisas, de inquérito. Bem, essas fontes são usadas quando o pesquisador está em presença de poucas fontes materiais e escrita ou dependente imediatamente daquelas, ok? Mesmo quando há abundância de outras fontes, apesar de elas serem muito subjetivas, ok? Somente quando falamos de subjetivas, estamos a dizer que as fontes orais, em algum momento a pessoa tira aquilo que está dentro, fala de dentro para fora. Agora, se encontramos a pessoa emocionada, naturalmente que aquilo que vai falar terá um pouco de emoção, está alegre, ter muita alegria, está emocionada, está agitada, a ter muita agitação, porque é subjetivo. Dificilmente se é objetivo quando se fala oralmente. É por isso que há aquele ditado que quem conta um conto aumenta mais o quê? Alguém comenta aí, não vou dizer isso, não é? Somente para resgatar aspectos mais recentes da história de um determinado meio sociogeográfico como único recurso na reconstituição de sociedade sem escrita, como por exemplo as sociedades africanas no período pré-colonial. Eu acho que essa questão é a mais correta. As fontes orais são usadas justamente naquelas sociedades que não tinham escrito. O exemplo é o caso de África no período pré-colonial, não é? Ok, vamos 6. A historiografia judaica caracteriza-se por... quando falamos da historiografia judaica, gente, estamos a falar do povo judeu, da sua história. É interessante a gente perceber aqui que a fonte para estudar a história dos judeus é a Bíblia, e é a Bíblia do Antigo Testamento. A Bíblia é uma obra pluralista pelo fato de ter... quantos livros, gente? Quantos livros? Peço para que me ajude. São quantos livros que tem o Antigo Testamento? São 30 e alguma coisa. 39, né?
peço que me retifiquem aí, são 39 livros que há de ter. E é interessante que esses livros todos são divididos em gêneros. O mais importante ainda é o fato de terem sido escritos por vários escritores. Estou a dizer escritores, podia dizer autores, mas o autor da Bíblia é único só, Deus através do seu Espírito, do Espírito Santo. Mas vão existir vários autores que vão escrever diferentes e também em diferentes tempos, em diferentes lugares. O interessante ainda é o fato de, ainda diferentes ou em diferentes lugares, terem escrito coisas que se complementam, coisas em algum momento que se assemelham, coisas na verdade que se respondem, uma vai respondendo à outra. Os gêneros, existem lá os gêneros da Bíblia, que é o caso de histórias, é o caso de livros poéticos, livros proféticos, temos leis, temos crônicas, e temos livros também proféticos, apocalípticos, já para o caso, por exemplo, até mesmo um pouco de Daniel, mas temos o Apocalipse também, ainda que o Apocalipse seja dado do Novo Testamento para já a religião, a historiografia cristã. Cristão. Agora, relativamente à resposta para essa questão, temos aqui a historiografia judaica, caracteriza-se por ser fundamentalista, não é verdade, o humanista, não é também providencialista, é sim, mas reveladora de incapacidade em aceder a uma concepção universalista do homem. Esta sim que é a resposta mais correta. É importante a gente perceber que as respostas, as opções em algum momento são ratoeiristas. É preciso que a gente vá até a mais correta, não é? Se a gente terminar nessa providencialista, vamos nos sentir corretos quando existe a mais correta, não é? Quando falamos de revelava a incapacidade de aceder ou a concepção universalista do homem, estamos a dizer que diferente de outras historiografias, esta não concebia a existência de outras histórias, a existência de outras sociedades. Entendia que a sociedade judaica é a única sociedade aceita e que outras sociedades ou deviam ser extintas ou deviam ser transformadas para serem judeus. Naturalmente que essa transformação no argumento nem chegava de acontecer, mas existiam ordens estreitas no povo judeu que não devia se misturar com outros povos. Portanto, eles não vão conceber a universalidade de homens, não é? 7. Vamos lá só correr um pouco, acho que é a última questão, ok? O historiador verifica a autenticidade e veracidade das fontes históricas através da crítica externa, crítica interna, crítica de proveniência e crítica e história. Gente, a resposta correta aqui é a crítica. É a crítica histórica. Quando falamos da crítica histórica, naturalmente estamos a falar, por exemplo, da própria quando falamos da crítica histórica, gente, estamos a falar de todas as operações pelas quais se pode construir a história, não é? Estamos a falar da heurística, estamos a falar da crítica, estamos a falar naturalmente estamos a falar da análise, estamos a falar da síntese, que são duas operações. Nessas duas operações, quando falamos, por exemplo, da análise, aí estamos a falar da heurística, estamos a falar da crítica, estamos a falar da hermenêutica. Depois vamos ter a última operação, que é a síntese, que é a construção da própria história. Então, essas operações todas, elas enquadram-se na crítica histórica. Portanto, quando falamos da crítica externa, crítica interna, crítica de proveniência, estamos a falar de crítica histórica. Então, a opção correta aqui, naturalmente, que é a crítica histórica. Devo dizer que quando falamos da heurística, estamos a falar de uma operação de recolha de informações. Gente, quando se quer fazer um trabalho de história, a primeira coisa que a gente faz é identificar o problema, que é a pergunta de partida. Depois da pergunta de partida, vamos fazer aquilo que é a heurística, que é recolher as fontes que vão me ajudar a responder àquele meu problema. Então isso chama-se heurística. Depois de recolher as fontes, faço aquilo que se chama crítica. Na crítica posso ter a crítica externa e a crítica interna. A crítica externa é eu olhar para as minhas fontes para procurar saber se vão me ajudar se são verdadeiras ou não é? Se são autênticas ou não, quer dizer, quem escreveu, onde escreveu, quando é que escreveu, como é que chegou a mim,
essas questões todas mais de fora da própria fonte, não é? Depois faço já a crítica interna. A crítica interna é olhar para os próprios conteúdos. É onde vou fazer, por exemplo, a hermenêutica. A hermenêutica é, em parte, já a interpretação do conteúdo. Portanto, eu tenho que ver, por exemplo, na crítica interna já tenho que ver o que está lá bate com o pensamento do autor, o que está lá bate com a intenção do autor, o que ele escreveu, será que era aquilo que ele pretendia escrever, está de acordo com o tema, essas coisas já tenho que ler nesse momento, eu tenho que ler. Naturalmente que ainda é crítica interna. Depois tenho, terminando a própria hermenêutica, que é já a própria interpretação, e fazendo essas interpretações vou fazendo as minhas anotações naturalmente. Depois das minhas anotações, copilo um texto meu, não é? Vou compilar um texto meu e a compilação de texto meu seria, neste caso, a síntese. A resposta correta é que, então, tudo isso tudo faz parte da crítica, o que? Crítica à história. Gente, vamos terminar aqui. Desde já eu quero lhe pedir, não saia deste vídeo sem deixar seu like. Deixe seu like, dê força para que eu continue mais. Também deixe seu comentário. Se não é inscrito do canal, inscreva-se. Partilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, dê moral para eu fazer isso. Eu faço isso normalmente de forma grátis, então peço, dê-me um pouco de moral para que eu possa continuar, e muito obrigado. No próximo vídeo, naturalmente, Sheila, vamos continuar com a história de Moçambique no exame da Academia Militar Marshal Samora Machel de 2014 para admissão ou recrutamento. E valeu!